Pare de se comparar com as pessoas que estão na sua frente. Seguinte, você pode até se comparar, você vai, na verdade, isso é do ser humano, mas a questão é que você não pode ficar mal quando você vê que aquela pessoa está na sua frente. Essa questão do progresso é um empilhamento de ações. E outro dia eu estava até conversando com um cara sobre o que acontece por algumas pessoas simplesmente fazerem muito e às vezes não verem resultado. E o que acontece? Nesse começo, qualquer pessoa que está começando qualquer projeto, qualquer mercado, qualquer coisa que ela se dispõe, que ela se propõe a se desenvolver, no início ela vai ter que fazer uma força muito maior do que a força que ela vai ter que fazer quando aquelas coisas começarem a dar certo. Então é como se fosse um caminho, e para você sair da parte 1 para a parte 3 do caminho, se fosse um caminho de 1 a 10, essa parte de 1 a 3 você faz muito mais esforço do que a parte de 3 ao 10, por exemplo. E outro dia eu estava conversando com esse cara e ele me deu um exemplo sobre aquelas pessoas que fazem aquelas esculturas com argila. E seguinte, do nada é um bloco de pedra, um bloco de argila quadrado e do nada, aquilo já vira uma escultura da noite para o dia. E quando na realidade você para pensar, olha, essa escultura ela foi feita da noite para o dia? Não, cada marteladinha, cada trabalho na argila, desde que foi começado aquele projeto, aquele processo daquela pessoa que você está se comparando, aquilo foi construtivo para aquela pessoa chegar naquele resultado. E é aquela imagem típica que a gente vê na escola, nos livros escolares e etc. O cara na mineradora, o mineiro, ele vai... Falta uma picaretada, falta uma batida na pedra para ele achar o maior diamante e ele volta para trás e ele desiste. Então você precisa pensar hoje em que fase que você está. Você está nessa fase de empilhamento dessas ações que são mais difíceis ou você de fato já está desfrutando? Então se você hoje está passando por um mercado, você está começando em algum mercado, você está se propondo a se desenvolver em alguma forma e você sente que você está fazendo muito esforço e outras pessoas trabalhando mais fácil que você estão conseguindo deslanchar, é justamente porque você está no início desse projeto e da noite para o dia as coisas vão dar certo para você. Então a única coisa que você precisa é continuar seguindo nesse caminho, que você sabe que você está fazendo as coisas da forma certa, que de um dia para o outro as coisas vão acontecer.